Oi, bom dia. Nós vamos estar, mais uma vez, cultuando a Deus, conversando a respeito da Bíblia, a respeito da palavra do Senhor, mas principalmente sobre a revelação de Deus, tá bom? A revelação que a Bíblia busca entender, digamos assim, e passar para a gente. Quem realmente completa essa obra do Espírito, da Bíblia, é o Espírito de Deus, né? Ele é quem completa o que o texto bíblico mostra. É por isso que a Bíblia tem essa questão da letra e do Espírito, né? A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. E aí a gente vai ver que a Bíblia realmente é essa busca de querer explicar a grandiosidade da revelação de Deus, tá bom? A gente chega lá. Mas antes, vamos ver aqui o Salmo 119, o versículo 100. A Bíblia diz assim: sou mais entendido do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos, Senhor. Né? Então, eu sou mais entendido do que os velhos, do que os experientes, do que as pessoas maduras, porque eu tenho guardado os teus preceitos. A paráfrase terapêutica nos informa, dentro desse contexto, né, dentro desse texto, informa o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça e por seu Espírito, né, pelo Espírito Santo, tem nos conduzido a saber, entender e desfrutar. Entender, saber e desfrutar dos seus preceitos amorosos. E isto tem nos feito mais entendidos que as pessoas mais experientes e maduras ao nosso redor. Então, a maturidade está muito mais naqueles que conhecem melhor, não é, o conteúdo dos preceitos do Senhor, do que aqueles que não têm, por mais experientes que essas pessoas sejam, tá bom? Então aqui é esse primeiro momento. Aí depois a gente vê assim: cultuamos a Deus, né, estudando então o seu amor, estudando a sua revelação. O nosso culto a Deus, basicamente, é isso: é estudar Deus, né? O fato dele ser o próprio amor em relação a todas as pessoas, a toda a humanidade. E aí a gente aprende, a gente busca imitar e a gente desfruta, né? A gente aprende porque o Espírito nos leva a conhecermos cada vez melhor a respeito dessa revelação.
Desculpe, né? Então, o Espírito nos levando a aprender, então o Espírito também nos leva a buscar imitar. Porque quanto mais a gente descobre que somos alvo, né, misericordioso, da misericórdia dele, desse amor misericordioso de Deus, mais a gente fica motivado, incentivado a imitar e fazer a mesma coisa com os outros, com as outras pessoas. Veja só, agora a gente pode fazer uma comparação. Quanto mais eu conheço do amor de Deus, mais eu amo as outras pessoas. Porque não é somente por uma questão espontânea, natural, não. É porque esse amor de Deus me leva a amar outras pessoas. Quanto menos eu amo as pessoas, quanto mais eu sou preconceituoso com as pessoas, quanto mais eu sou intolerante com as pessoas, mais eu aponto, mais eu mostro o pouco que eu entendo do amor de Deus. Tá? Então, eu me sinto pouco amado, então pouco eu amo. Quanto mais eu me sinto amado, mais eu não tenho escapatória. Eu tenho que amar mais as pessoas. Tá? Então você vê aí o quanto estamos distantes, né, do que a gente fala, do que a gente canta em relação à realidade. Às vezes cantamos tanto do amor de Deus, mas na prática nós somos perseguidores de pessoas, nós julgamos as pessoas, nós condenamos as pessoas, nós encontramos defeito nas pessoas, e isso é próprio de gente que não ama as pessoas. Ora, se eu não amo as pessoas, é porque eu não tenho ainda um entendimento correto do amor de Deus para comigo. Por mais que eu cante hinos e hinos, cânticos e cânticos, né? Ah, tu me amas, eu sei do teu amor, Senhor, como eu sou amado, pô, tudo mentira. Tudo conversa, a gente não sabe nada, porque se soubéssemos, amaríamos mais as pessoas. Não tem para onde escapulir, não tem como eu me sentir amado de Deus e ao mesmo tempo não amar as pessoas. Não tem, não existe. Entende? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que refletir. Veja como estamos distantes, né, do que falamos em relação à prática cristã, à prática do dia a dia. Pergunta ao seu vizinho, pergunta aos seus amigos, pergunte aos seus adversários, pergunte àqueles que são oposição, que pensam diferente, né? Você vai saber então o tamanho do amor que você entende, que eu entendo, que recebo de Deus. Tá? Os objetivos do amor de Deus com o mundo. Aí tenho aqui: alcançar todas as pessoas em todos os lugares e situações. Esse é o grande objetivo de Deus, alcançar todos, né? Atrair todos a Ele e a seu amor. Atrair, alcançar e chamar para si, atrair. Por que ele atrai? Né? Por que ele não obriga, não pega de lá e bota cá, né? Como a gente gostaria que ele fizesse? Por que ele não força as pessoas a virem? Por que Deus não joga raio nelas para que elas percebam? Né? Não tem aquele negócio de quem não vem por amor vem vem pela dor, né? Não inventam essa história. É como se Deus agisse, como se essa fosse a maneira de Deus agir. Eu já ouvi pessoas fazendo isso. Né? Olha aí, ó. Não veio pelo amor, Deus trouxe pela dor. Claro que não. Deus não obriga ninguém a nada e nem usa de artifícios para obrigar as pessoas. As pessoas que vêm porque entendem que precisam vir. Tudo bem, a gente às vezes só acorda quando está doendo, mas não é Deus que manda a dor para que a gente venha, de maneira nenhuma. Ele ama e aguarda. Entende? Então, essa é a maneira de Deus agir. Então, ele quer alcançar as pessoas e ele quer atrair as pessoas. É por isso que ele nos manda ser luz e sal. Ser luz e sal. Nós somos os instrumentos de Deus para ir lá abençoar, dar carinho, acolhimento às pessoas. Para que aí é um texto bíblico, né? Lá em Mateus 5,16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus e venham.
eles vejam o carinho, o respeito, a tolerância, a dedicação de vocês em relação a eles, e eles venham. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entende? Então, o primeiro, alcançar. Ele quer alcançar todas as pessoas. Ele alcança através do Espírito. O Espírito não convence todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele alcança, mas ele quer atrair essas pessoas. Ele trabalha de todas as maneiras para atrair essas pessoas. Né? E o terceiro motivo aqui, o terceiro objetivo, né, desse amor de Deus é salvar o maior número possível de pessoas. Por que o maior número? Ele gostaria de salvar somente alguns? Né? Não, esse eu quero que salve, esse aqui e esse aqui. O restante eu não... Eu até gostaria que eles fossem salvos, mas eu não vou salvar. Não, de maneira nenhuma. Deus, pela vontade de Deus, todos seriam salvos, porque Deus ama intensamente a todos, sem nenhuma exceção. Gostaria que todos fossem salvos. Né? É por isso que a Bíblia diz, o profeta, né, entende, e muito bem, no Antigo Testamento, quando ele diz assim, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E não tem mesmo, não. Não tem prazer na morte do ímpio, porque Deus ama. Como é que eu quero? Olha, a gente que crê, né, que alguém vai para o céu, né? A gente chora, lamenta porque a pessoa morreu. Imagine quando Deus vê aquela pessoa que ele ama e ele sabe que elas serão, usando o termo de Paulo, né, serão banidas da sua face. Então Deus não quer a morte do ímpio. Né? Então, ele quer salvar o maior número. Agora, ele não obriga ninguém a buscar essa salvação. As pessoas que buscam essa salvação é porque quiseram. Como é que faz? Eu quero, então ele vai e nos traz. Porque por nós mesmos somos incapazes de vir a ele. Mas ele vai e nos traz. Como? Ele opera em nós o arrependimento, ele opera em nós essa fé. Mas porque nós quisemos. Ele não obriga ninguém a nada. Tá? Aí está aqui, ele não obriga e somente os que quiserem é que ele então salva. Tá? Então é isso que a gente estuda nos cultos pela manhã, é isso que a gente sempre está relembrando, porque é relembrando isso que a gente entende melhor o amor de Deus e a gente então se coloca como instrumento desse amor de Deus para amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque Deus é ansioso por alcançar, trazer, atrair e salvar essas pessoas. Vamos falar rapidinho aqui também sobre o culto a Deus. Tá? O culto ao Senhor Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Muito bem, Celso Bueno de Godoy, gente do coração. Prazer, Celso, Deus abençoe. Né? Tem aqui um recado dele também. E ele participando muito bem, Celso, maravilhoso. Né? Até porque a Bíblia diz que se digo que ao Deus e não, que amo a Deus e não amo as pessoas, eu sou mentiroso. Exatamente, né? Não existe, não tem como ser diferente disso, né? A dor aí é consequência da falta de amor verdadeiro. Ok, parabéns, ótimo, Celso, maravilhoso, né? Deus abençoe. Ok, deixa eu colocar aqui essa chamada para o que vamos falar sobre verdadeiro culto a Deus. Olha, o verdadeiro culto a Deus é ser bênção em sua casa. Claro que tem outros exemplos também que eu tenho mencionado aqui, entendeu? Mas o espírito disso é o seguinte, o verdadeiro culto a Deus é quando somos luz e sal. Sermos o que somos, luz e sal. Então, esses blas, blas, blas que a gente fala, né? Essas cantorias, eu acabei de mencionar aí. Né? A gente canta uma coisa e vive outra, a gente fala uma coisa e vive outra. A gente é general de Hitler no domingo e na segunda-feira somos generais de Hitler.
Entendeu? No domingo é aquele entusiasmo para cultuar e elogiar a Deus e dizer, Senhor, olha como eu sei que tu me amas, essa coisa toda. Mas quando chega na segunda-feira, a gente vai fazer o contrário. A gente vai desamar, a gente vai perseguir, a gente vai julgar, a gente vai condenar, a gente vai matar, a gente vai ser intolerante com as pessoas que Deus ama. Então, domingo fala uma coisa, na segunda-feira vai fazer outra. Nós somos isso aí o tempo todo. E achamos que está tudo legal, porque domingo eu já disse que eu amo. Eu já disse que minha vida é dele. Tudo mentira. Tem um banner, né, que eu sempre coloco lá no Facebook, que lembra para mim o seguinte: eu sou eu esqueci o termo, né? Eu sou uma mentira, em outras palavras. Eu sou uma mentira. Falo uma coisa e vivo outra. O meu ídolo, eu digo, o meu ídolo é Jesus. Não, meu ídolo sou eu. Eu sou o meu ídolo. Eu faço as coisas que me agradam. Eu faço as coisas... quando eu faço uma coisa para Deus é porque está dentro do meu gosto. Então... é um monte de... Nós somos uma mentira. Nós somos uma mentira. E Deus sabe disso. Aí é que entra. Gente, somos isso e Deus continua nos amando. Nós somos essa mentira que a gente fica, conte comigo, Senhor. Mentira, ele sabe que não pode contar. Mas ele continua nos amando, continua nos protegendo, continua nos perdoando, continua do nosso lado, continua até nos usando. Olha que perigo. Nos usando. Gente como a gente que nem merece confiança. O tempo todo a gente está provando isso. O mundo que está aí fora é isso aí, não é culpa deles não, é culpa nossa. Por causa da nossa mentira. A gente fala uma coisa e vive outra. Se esse mundo aí tivesse o prazer de conviver com a gente sendo realmente luz e sal, esse mundo estava diferente. Porque nós contaminaríamos o mundo. Mas não, a gente ajuda na injustiça lá fora, a gente protege a injustiça lá fora, a gente aplaude a injustiça lá fora. Eles sabem que a gente vai estar concordando com eles. O tempo todo eles sabem disso. A gente diz que ama o pobre, ama o carente, ama... É mentira, porque quando eles estão maltratando o pobre, a gente aplaude. A gente vota nos deputados que vão lá e tiram todos os direitos de pobre, de trabalhador. A gente aplaude. Que maravilha, esse é que é o homem de Deus. Filhos de Deus sendo prejudicados pela ganância que está por aí. E a gente aplaude a ganância. Nós somos os culpados por esse mundo estar do jeito que está. Mamon, ele tem o domínio de tudo. Mas se nós andássemos como Cristo andou, ou pelo menos tentando andar como Cristo andou, esse mundo seria diferente. O mundo já viu aquelas pessoas que quando convivem com outras que são pessoas especiais, elas dizem assim, não, gente, chegou fulano. Isso tem uma coisa de respeito. Gente, não há mais ambiente para sermos isso que somos, porque fulano chegou. Era isso que deveria estar acontecendo nesse mundo, mas não. Quando a gente chega, aí é que eles vão fazer o que gostariam de fazer, porque sabem que a gente vai estar junto. Nós somos muito semelhantes com aquele grupo, né, lá em Brasília, que gravaram, filmaram, né, orando com entusiasmo. Senhor, muito obrigado por esta verba. A verba era de corrupção. Estavam recebendo. Muito obrigado, Senhor, tu és maravilhoso. A verba era de corrupção. E eles louvando a Deus. Nós somos aquilo ali. É com esse material que Deus, né, que Deus age. Muito bem, mas tudo isso é para lembrar sobre, né, o culto a Deus é ser bênção em casa, na família. Sermos luz na nossa casa, na relação com os nossos pais, relação com os nossos irmãos, relação com as nossas esposas, com nossos esposos. E esse é o culto a Deus. E lá, lembra daquela história que sempre conta, né? De que morreu a pessoa,
estava lá no culto e o pastor elogiando, aí a esposa disse assim, fulano, vai dar uma olhada se é seu pai mesmo que está lá no caixão? Porque o que o pastor está falando não tem nada a ver com ele. Entende? Então, o verdadeiro culto a Deus é ser a luz, o farol dentro de casa, um instrumento de Deus para abençoar, né, as pessoas que convivem, né, que estão no dia a dia com você. Tá? Esse é o verdadeiro culto a Deus. Aquilo lá, aquele blá 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 que a gente fala, aquilo é só mentira. Tá? Mentiras. Mentiras. O verdadeiro culto a Deus é na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Quando chega no domingo, a gente pode até ir lá no culto para colocar, não tem aquele negócio da cereja do bolo, né? A gente vai lá e coloca a última, né? A cereja. Mas o culto mesmo é durante a semana. É quando as pessoas sentem a presença do Senhor na convivência com você. Tá? Muito bem. Vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João. Deixa eu colocar aqui no texto, né? Ok. O Celso, estou amando tá lendo você aqui. Eu vou prometo que depois do culto eu leio. Só para eu estou com um horário bem marcado em cada ponto, mas eu quero ler cada um desses, né? E pode ser que amanhã a gente então possa até rever alguns desses itens que você está mencionando. Você é uma bênção, Celso. Você sempre foi uma bênção. Muito bem, vamos ver aqui João capítulo 3, é onde nós estamos, né? Nós estamos, a partir do primeiro versículo, vem Jesus e a mulher samaritana. E tem momentos maravilhosos também nessa experiência, tá? Então vamos ver aqui, já vimos o versículo 1 e 2, agora veja o 3. Olha, esse 3, ele está carregado de informação. E o 4 também. Mas no nosso contexto, a gente lê e vê apenas relatos históricos, ou seja, ele tá apenas, parece que são apenas detalhes. Não, talvez esteja aí o momento mais importante de todo esse texto do capítulo 4 com a mulher samaritana. Tá? Aí diz assim, versículo 3, deixou a Judeia, então era a parte sul, né, ali da Palestina, da Palestina, deixou a Judéia, onde estava Jerusalém, e foi outra vez para a Galiléia. A Galiléia ficava no norte daquela região. Tá? Aí vem o versículo 4. Antes disso, deixa eu só chamar a atenção aqui. Dá a entender que Jesus, né, segundo o entendimento de João Evangelista, tá bom? A gente não pode afirmar que é do coração de Jesus, porque só pelo fato de que João Evangelista está fazendo isso. A ideia de que Jesus era uma peça exclusiva para os judeus. Então nós temos já aí um primeiro preconceito sério, muito grave, tá? No coração de João Evangelista, nós temos um Jesus que veio para sair da Judéia e ir para a Galiléia, e sair da Galiléia e vir para a Judéia. Para a gente parece tudo normal, mas no meio tinham os samaritanos. Tá? No meio estão os samaritanos. Quem são os samaritanos? Israelitas que foram expulsos daquela região e foram distribuídos no mundo todo pelos assírios. Eram as 10 tribos, né, que foram espalhadas pelo mundo. Então, aí está alimentando o preconceito dos judeus. João Evangelista era um judeu e estava sendo levado nesse barco do preconceito, nesse barco da intolerância. O judeu entendia que o israelita era um grupo, eram religiosos desprezados por Deus. Na mentalidade judaica, que é bilhões de quilômetros distante do cristianismo verdadeiro, do cristianismo trigo,
Porque do cristianismo joio se parecem demais. Essa questão de preconceito, essa questão de ódios em nome de Jesus, essa questão de intolerâncias, com o joio se parece demais. Mas em relação ao cristianismo trigo, léguas, bilhões de anos distante, bilhões de anos luz, né? Anos-luz distante do cristianismo. Não sei por que temos tanta essa dengação com o judaísmo, que é uma religião totalmente antagônica, totalmente contrária ao cristianismo. Entendeu? Totalmente. Totalmente. O fato de Jesus ter consertado muita coisa do judaísmo não quer dizer que o judaísmo abraçou, não. Pelo contrário. Quer dizer que aí é que ela rejeitou mesmo. Por causa da prepotência, da ignorância, enfim, é aí que ela rejeitou mesmo, né? Mas muito bem, aí está João Evangelista dizendo, olha, Jesus saiu daqui e veio para cá. Não tinha nada que fazer aqui no meio, veio para cá. E depois daqui, volta para cá. Mas nunca nada aqui no meio, porque esse povo é um povo desprezado, né? Lembra de Pedro, né? Quando entendeu que deveria ir pregar a Cornélio, né? Foi preciso que tivesse um entendimento, um sonho, que entendesse que Deus amava também, intensamente, os samaritanos e qualquer outra parte do mundo. Até hoje nós temos no cristianismo, nós temos dificuldade de entender o amor de Deus para com as pessoas que não são do cristianismo. Entendeu? Temos essa dificuldade enorme. Para nós somos os preferidos, os outros não. E isso mostra uma distância enorme do que seja o amor de Deus. Porque Deus ama visceralmente, deixa eu usar essa palavra, né? Visceralmente Ele ama todas as pessoas sem nenhuma exceção. Quer lá saber quem é judeu, quer lá saber quem não é judeu, quer lá saber quem é cristão, quer lá saber quem não é cristão. Ele ama intensamente. E olhe uma coisa que a gente tem sempre comentado. Ele ama igualmente a todos, mas ele tem uma atenção especial com aquele que mais precisa. Então, ele tem mais atenção ao ímpio do que a nós. Ele é capaz de deixar dentro do curral e ele ir atrás do ímpio, porque ele se precisa mais. Compreende? Então, aqui versículo 3 e versículo 4 está falando, né? Está lembrando isso, e é bom que a gente tenha em mente esse preconceito. Quanto mais a gente conhece os preconceitos e intolerâncias, as prepotências, né, do judaísmo, mais a gente fica com vergonha do nosso cristianismo, porque o cristianismo joio é assim com o judaísmo. Assim, sem tirar nem pôr. Entende? E alguém diz assim, mas o cristianismo joio acredita em Cristo, enquanto que o judaísmo não. Ora, se cresce em Cristo, não seria joio. Se crê em Cristo, não seria joio. Seria trigo. Então, como é que explica o cristianismo joio ser igual ao judaísmo? É que nenhum dos dois acredita em Cristo. Nenhum dos dois, por não crer em Cristo, não saboreiam, não são dirigidos pelo Espírito. Isso quer dizer que Deus não gosta deles? Não. Quer dizer que Deus ama muito a eles, como ama a mim e ama você. Mas ele tem uma atenção especial para com esses. Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo joio, quanto qualquer outra religião que não seja dele, que não seja de Deus.
Ah, mas e as outras religiões? Tem religião que seja de Deus? A gente tem lembrado aqui, João capítulo 10, versículo 16, que diante da nossa prepotência, Jesus disse para os discípulos, meus filhos, eu tenho outras ovelhas além desse aprisco. Não é só vocês não, seus cabeça dura. Não é só vocês não, seus prepotentes. Eu tenho outras ovelhas fora desse aprisco. Pronto. Quem são? Não é problema seu. Não é problema meu saber. Seja luz, seja sal e o resto o Espírito faz. Entendeu? Seja luz. Ah, mas eu quero saber quem é que é salvo, quem não é. Não é um problema seu. Seja luz e sal com salvos e não salvos e o Espírito faz a obra. Porque quem convence o homem do pecado? O Espírito. Quem converte o homem? O Espírito. Toda vez que a gente vai fazer essas duas coisas, a gente atrapalha. Quem santifica o homem? O Espírito. Pronto. Então você não precisa ficar sabendo quem é crente, quem não é, quem é salvo, quem não é, quem é a religião de Deus, quem não é. Não é problema seu. Quem são as ovelhas de Deus, né? Ovelhas de Jesus fora do cristianismo? Não é problema seu. Se fosse, Jesus teria dito, mas não é problema seu. Seja a luz com todo mundo e o Espírito vai saber quem é dele, quem não é, e ele vai usar o seu testemunho para salvar, convencer, converter e santificar os outros. Ponto final. Não é papel nosso saber quem é e quem não é salvo. Não é papel nosso. E toda vez que a gente se mete a fazer isso, a gente atrapalha. É por isso que pergunta, Senhor, aqui está um monte de joio no meio do trigo, a gente pode catar para tirar? Não, eles seriam os primeiros. Jesus disse, não, vocês não sabem e nunca vão saber sobre isso. Isso é uma obra do Espírito. Apenas cuide de todos, joio e trigo. No momento certo, cada um vai se discernir. Não é problema seu. Não é papel seu identificar quem é trigo e quem é joio. Que o joio está no meio do trigo, isso é normal, a gente sabe. Pelo fruto se conhece uma árvore, mas você mesmo assim não tem como julgar. Entende? Sofra as consequências de conviver com o joio, sofra as consequências sendo luz e sal. O resto é obra do Espírito. Descanse. O Espírito sabe como fazer a obra dele. Tá bom? Muito bem. Tudo isso aqui é o preconceito dos judeus, né? E ele tentando entender esse preconceito quando Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia, né? E no meio está lá os samaritanos, né? Muito bem, vamos aqui falar um pouquinho sobre liderança. Olha, na segunda-feira a gente conversa um pouquinho sobre liderança liderança espiritual responsável pelo cuidado espiritual do rebanho. Mas nas terças-feiras a gente tem conversado sobre liderança espiritual responsável pela existencialidade dos cristãos, do rebanho. Entendeu? Os que são responsáveis pelo cuidado existencial, as carências, as necessidades, as dificuldades de cada pessoa. Então a igreja, o rebanho, ela deve estar interessada em abençoar essas pessoas. Ela deve estar interessada em ver como pode ajudar. A igreja de Jerusalém deu ótimo exemplo disso. Né? Está atenta às necessidades de todos. Tá bom? Então, essa é uma responsabilidade da igreja. Quem faz isso? Aí chega os apóstolos no capítulo 6, né, de Atos, e ele vai dizer que, olha, queridos, estamos com grandes dificuldades, porque a gente tem que cuidar da questão espiritual e da questão existencial de vocês. Estamos muitas vezes deixando de estar em contato, estudando, conhecendo melhor a palavra de Deus para pregar a vocês, que é o que é essencial. A gente tem perdido muito tempo deixando de fazer essas coisas para ficar cuidando das necessidades existenciais de vocês. Então, escolham entre vocês pessoas que façam isso para que a gente continue cuidando somente da palavra, do estudo da palavra. Tá?
Isso é uma confusão que é feita até hoje, né? Eu conheci pastores que se alegravam. Eu conheci pastor que foi até parteiro, né? Aparou criança que nasceu, né? Eu conheci pastores orgulhosos, vaidosos, porque eles trocavam telha de templo, porque eles levavam comida, levavam não sei o quê. Esse não é o papel do líder espiritual responsável pela espiritualidade do rebanho. Você tem que largar tudo para poder fazer, então, essas coisas. E é isso que os apóstolos estão reclamando. Escolham pessoas, vejam quem pode fazer esse trabalho, não é? Porque nós vamos continuar preocupados com a questão espiritual, porque esse é fundamental. É para isso que nós temos. Então, é aí que está institucionalizado o papel do líder espiritual, né? Aqui falando ainda sobre a questão da existencialidade, aqui nós temos Atos 6, 3 e 4. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, claro, que demonstrem isso, né? Que seja uma coisa clara a você, não uma coisa forçada, né? A pessoa passa o tempo todo mostrando aquela espiritualidade, tudo é Jesus, 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 aquela coisa. Tem gente que é um nojo. Para tentar ser uma coisa, e que ele não é, ele se torna aquela coisa cansativa, nojenta, entendeu? Aquela coisa abusada. É Jesus, 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 é porque Jesus, é porque... tentando ser uma coisa que ele não é. Entende? Mas o que ele está falando aqui, aquilo que vocês já sabem que faz parte da pessoa, é natural. Ela faz isso espontaneamente. Não precisa ficar nessa lenga-lenga, nessa conversaria chata, né? Essa coisa doentia. Porque é percebível, entendeu? Quando você vê gente fazendo questão de mostrar uma coisa, é porque ele, na verdade, não é. A pessoa que é. Às vezes ela nem percebe que é, e ela termina sendo. Agora, aquela pessoa que não é, aí ela tem que ficar mostrando para ela, para os outros, para Deus. Olha, Deus, eu vou fazer. Olha, pessoal, eu estou fazendo em nome do Senhor. Olha, foi o Senhor que me mandou fazer essa coisa. Aí não pega bem. Fica aquela coisa pesada, sabe como é? Aquela coisa fora do normal. Então, é nesse sentido. Aqueles que vocês entendem, que convivem com vocês e que vocês sabem que são homens de Deus e de sabedoria, não é? Então essas pessoas devem ser, é claro, aquelas que têm dom, aquele dom de estar atendendo, ajudando, tendo prazer de ouvir a necessidade das pessoas, de estar do lado delas, de apoiar cada uma delas. Então essas pessoas devem ser escolhidas. Eles colocam 7 pessoas, né? Tomara que não seja número cabalístico, acredito que não, e se for, eu compreendo perfeitamente, por 2 motivos. Primeiro, porque os apóstolos, mesmo sendo apóstolos, eles eram judeus, e judeu é supersticioso. Negócio de número, né? A gente aqui coloca, não, isso aí é somente uma questão de uso de uma linguagem. Não, é superstição mesmo, eles são supersticiosos. Quando alguém diz assim que no nosso contexto, né, o número 13, né, dá azar, né, não tem essa ideia? Até que diminuiu mais isso, mas tinha essa ideia que o número 13 dava azar. No entanto, quando diz que o judeu, quando tem o número 6, dá azar, é a mesma coisa, é uma coisa supersticiosa. Supersticiosa, né? Tomara que os apóstolos não usaram esse número de uma maneira supersticiosa, mística. Tomara, né? Mas escolheram 7. Provavelmente 7, no entendimento deles, dava para atender a necessidade das pessoas, né, a quantidade de membros da igreja que estavam precisando de atenção, né? Isso aí, como eu tenho lembrado, foi 4, 5 ou 6 anos depois da morte de Jesus, quando então é instituído, né, esse diaconato na vida da igreja. Então ele diz assim, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? Então é a institucionalização
do diaconato na vida da igreja. Tá? Deixa eu ver aqui como é que eu estou de horário. Pronto, bem. Está mais ou menos dentro do horário. Vamos falar um pouco aqui sobre declaração doutrinária. Nessa declaração doutrinária, nós estamos conversando sobre as Escrituras. E ontem foi muito interessante o que nós chamamos a atenção dessa declaração, tá? E hoje também vai ser muito interessante. Aqui a declaração diz assim: a Bíblia tem por finalidade revelar... Não, isso aqui foi ontem. Aqui é que está o de hoje, né? Vou até mudar aqui um pouquinho para poder identificar a diferença. Aqui... Muito bem. Então, hoje, o conteúdo da Bíblia é a verdade, sem mescla de erro. E, por isso, é um perfeito tesouro da instrução divina. Tá? Muito bem. Tem alguns problemas nessa declaração. Vamos analisar o que está aqui. O conteúdo da Bíblia, é o que está escrito aqui, que eu anotei. O conteúdo da Bíblia é formado por duas partes bem distintas: o espírito e a letra. O espírito é o conteúdo perfeito, né? Porque espírito aí está com letra minúscula, sabe? Isso aí não quer dizer Espírito Santo, não. Espírito quer dizer a alma do conteúdo da Bíblia, tá? Então, o espírito é o conteúdo perfeito, real, completo da revelação de Deus a todos os homens, em todos os tempos. Seu resumo perfeito é o amor, é o próprio Deus, o Espírito. Esse é um conteúdo do texto bíblico. Tá? Amor é a própria pessoa divina do único Deus Todo-Poderoso, que por isso é totalmente justo e santo. O segundo conteúdo... Aí sim, o primeiro conteúdo já vimos, é o Espírito, né? É o próprio Deus, é a revelação do amor de Deus. Aí, o segundo conteúdo da Bíblia é a letra, é o entendimento de cada escritor bíblico diante da revelação divina. Esta letra é totalmente influenciada pela cultura de cada época, além de ser resultado de pessoas limitadas em muitos sentidos. Todo erro que se pode encontrar na Bíblia é proveniente da letra. Por isso, Paulo informa que ela mata, enquanto o Espírito vivifica. Vamos dar aqui um exemplo. Moisés entendeu o seguinte, veja só a cabeça disso aí. A revelação de Deus é o amor de Deus. Deus ama todo ser humano. É isso que está revelado na palavra de Deus, né? Esse é o espírito da Bíblia, o amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz, é por isso que é dito que o resumo de toda a Bíblia é João 3,16. O conteúdo real da revelação de Deus é o amor de Deus. Agora veja, esse é o espírito da Bíblia. Agora tem a letra. Moisés, diante desse amor de Deus, amor por todas as pessoas, Moisés entendeu de Deus que deveria entrar em Canaã e matar todo mundo. Antagonismo. Ele entendeu assim: o amor de Deus, que é a revelação, o amor de Deus me orienta que eu devo matar todas as pessoas e tomar as coisas delas lá em Canaã. Entendeu? Então, uma coisa é o espírito, a outra é a letra. E a letra mata, né? Aí diz assim: o espírito, sim, este conteúdo é o perfeito tesouro da instrução divina que se encontra na Bíblia. Tá bom? Então, quando você vê, por exemplo, Davi diz: Senhor, eu odeio os que te odeiam. Essa é a letra. O espírito é o amor de Deus. Então, quem ama, não odeia. Quando você vê o texto bíblico dizendo, quem fala isso é Samuel.
O texto bíblico diz assim: e o Espírito da parte de Deus levou Davi a desobedecer a Deus, contando o povo. Isso aí é a letra, é o que o escritor entendeu. Provavelmente foi Jeremias. Entendeu isso, que foi, veja só, Deus deu uma ordem e Deus levou Davi a desobedecer. Ora, em que cabeça do mundo o Deus manda uma coisa e depois vai lá e manda a gente fazer o contrário? Esse não é um Deus, isso é um saco de pipoca. Não sabe o que quer, né? Agora, quando chega lá em Crônicas, a Bíblia diz assim: Satanás entrou em Davi e fez ele desobedecer a Deus. Aí tem a ver. Entende? Mas Deus mandou Davi desobedecer o próprio Deus? Não, isso aí não tem sentido, né? Vamos para o Novo Testamento. Só estou dando exemplo. No Novo Testamento temos Paulo. Paulo, que depois de Cristo, e tendo uma visão muito boa, é uma das pessoas que mais tem uma visão boa sobre Jesus. Ele diz assim: irmãos de Corinto, eu oriento que pegue esse camarada chamado Alexandre o Latoeiro e entregue para Satanás para ver se a gente salva a alma dele. Essa é a letra. Porque o amor de Deus jamais iria orientar uma coisa dessa. É só perguntar a Jesus: Jesus, tu orientarias uma coisa dessa em relação a Alexandre? Bom, o meu Jesus, não orientaria esse negócio, não. Tá? Não orientaria. Respeito se alguém tem algum Jesus que orientaria isso. Mas o meu Jesus jamais orientaria isso. Eu não vejo em momento nenhum na vida de Jesus ele orientando uma coisa dessa. Pelo contrário, amar. Se tem uma maneira de você conquistar alguém, é amando. Se tem uma maneira de você conquistar alguém para Jesus, é amando. Se tem um jeito de você conquistar o coração de qualquer pessoa, é amando a pessoa. Fora disso, é assim: amor gera amor. Desamor gera desamor. Só isso. É uma regra fácil, né? É uma regra fácil. E amor é o que é realmente o espírito do texto bíblico. Vamos aqui para o Facebook, deixa eu ver, eu tenho 4 minutos para a gente conversar sobre o Facebook, vamos ver o que tem lá, né? Que seja algo que a gente pode chamar a atenção aqui, tá? Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Entra aqui, Facebook, ele está entrando. Vamos ver aqui o que é que temos no culto de hoje. No culto de hoje nós temos 4 curtidas. Deixa eu ver aqui. 4. Bom, nós temos Rosimeire Moraes. É gente muito querida, muito amada. É uma das pessoas que eu tenho um carinho grande, respeito, né? É alguém que fez, acredito que ainda continua fazendo uma grande diferença na cidade onde ela mora, né, com o trabalho do Senhor. A outra é Cecília Souza, também outra pessoa em outra cidade também, muito querida e muito abençoadora naquele lugar. Maria Arideia, outra pessoa em outra cidade também, muito bênção na mão de Deus. E o Cécio, outra pessoa querida também, que é bênção de Deus na cidade onde mora, né? O pastor Celso é uma das lideranças, né, daquela cidade, hoje muito bem digna, uma liderança digna daquela cidade. Vamos ver aqui mais, vamos ver na sequência. Então nós temos aqui o dia de hoje, deixa eu abrir aqui, hoje, dia 9, o mês a gente já sabe, é o mês azul, né? É o mês de atenção ao câncer de próstata. No dia 9, né, o dia 9 de novembro, é dia do município. É o dia do técnico em eletrônica e o dia do manequim. E da mamografia no Mato Grosso, né? É o dia da mamografia no Mato Grosso. É o dia nacional do hotel e do hoteleiro. É o dia internacional contra o fascismo, o antissemitismo, né?
da queda do Muro de Berlim, 1989, e o dia de Carl Sagan e o fascínio da astrologia, tá? A astrologia é o fascínio da astrologia na vida de muita gente, né? Muita gente é apegada à astrologia. Aqui tem a entrevista de ontem que nós tivemos, né, com o Jonatas falando sobre família, tá? Muito boa, muito interessante o que ele conversou com a gente ontem. Aqui tem um vídeo estudo sobre péssimos hábitos à saúde. Outro vídeo estudo sobre os 10 pecados mais capitais para a Bíblia. Os 10 fatos mais marcantes à missão de Jesus Cristo. Outro vídeo estudo. As 10 datas mais importantes na história bíblica. Também muito interessante. E aqui tem um banner chamando para o nosso culto matutino e os vários temas que a gente trabalha durante a semana, né, nos cultos matutinos. Aqui tem vários banners sobre o exemplo do cristianismo na igreja de Jerusalém, tá? Capítulo 2, versículo 43 a 47. Aqui tem um banner falando sobre o meu quarto pastorado, né? O que é que Deus, né, as portas que ele tem aberto, as pessoas que estão sendo abençoadas com isto, enfim, é um quarto pastorado que esse banner chama atenção. Aqui fala sobre salvação fora do cristianismo. É uma reflexão, é um estudo que a gente está fazendo, né? Salvação eterna fora do cristianismo. Então, está aqui uma chamada para essa reflexão. Aqui tem a plataforma do Psicalme, é um convite. Aqui é uma palavra da PNL que diz: ter uma escolha é melhor do que ter nenhuma escolha. Então, em vez de a gente reclamar porque tem pelo menos uma escolha, olha, isso aí é muito melhor do que não ter nenhuma escolha. Tá? Ter uma escolha já é muita coisa. Aqui tem outra coisa que deve nos preocupar muito, né? Que é o seguinte: quando sou intolerante e preconceituoso, conscientemente ou não, voluntariamente ou não, ofendo pessoas amadas de Deus e por isso ofendo a Ele. E com isto, ofendo a mim mesmo. Tá? Pior ainda quando sou assim, em nome da fé, pensando em agradar o Deus que acredito. Tá? Esse é pior ainda. Aqui está o culto de ontem, foi curtido por Irma Sueli Meira, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Ezequiel Oliveira. Então, o culto de ontem, o culto matutino de ontem, nós tivemos esses queridos que curtiram, né, a nossa adoração de ontem. Vamos aqui para o nosso momento estamos finalizando o nosso culto, vamos aqui para o nosso momento de oração final. E temos aqui um poema que eu vou ler, tá? Esse poema, ele tem a ver com a oração que a gente faz neste momento. Ele diz assim: Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por nosso culto desta manhã. Te exaltamos por tua presença e direção a cada um de nós. Neste dia te glorificamos por tua imensa paciência conosco, teu carinho, misericórdia com o nosso jeito de ser como somos, luz e sal, tão defeituosos, tão fracos e toscos. Ao mesmo tempo, pedimos que continues os milagres em nós, as mudanças que teu Espírito tem feito em nossa alma. Pedimos que continues nos dando mais paciência com outros, as pessoas que amas e queres que amemos com o nosso bem, que compreendamos nossas limitações nos outros ao redor e tenhamos a paciência que queremos para conosco também. Intercedemos por muitos que se engajam em tua obra. Muita gente querida que quer ser bênção na vida de muitos, daqueles que precisam delas, do seu carinho e atenção, gente fraca, pobre, carente, que faz parte do teu rebanho e com o alimento espiritual carece de bom cuidado material. Abençoa estes teus filhos tão solícitos, fiéis e sociais.
supre também suas necessidades humanas e existenciais. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos, teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se ofereçam para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Muito bem, os lembretes que a gente tem para agora é que hoje à noite vamos ter uma conversa com Cristina, isso está no link número 2 da descrição deste culto. O link 13, 14 e 15 falam sobre 3 cursos que seria bom que você desse uma olhadinha neles. No link 3 você tem os vídeos estudos que estão disponíveis na internet e que nós recomendamos. E amanhã a gente está de volta no culto e, entre outros assuntos, a gente vai falar sobre recados bíblicos aos ricos, né? Recados bíblicos a eles. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família e na sua rede social divulgue respeito e tolerância que nós devemos ter em nome de Jesus para com todas as pessoas. Tá bom? Então, a gente fica por aqui, a gente se despede, vou colocar aqui a musiquinha para encerrar e que Deus abençoe muito o seu dia e você seja muito útil na mão dele para ser bênção para você e para as pessoas que convivem com você. Tá bom? Até mais, Deus abençoe.